Ah, Fred, mas você falou pra gente que em uma semana e meia você já ia estar no novo ambiente, de que você já ia ter se mudado completamente, já ia estar gravando no novo lugar, você continua gravando no mesmo quarto, de que no novo ambiente você ia voltar com as lives e não mudou ainda, você tá enganando a gente. Não, eu não estou enganando vocês, eu prometo. É que, na verdade, a questão da mudança toda vai atrasar em mais uma semana, pra falar a verdade, por algumas questões, e também o fato de que nesse final de semana eu vou estar em Saint Paul, a famosa cidade de São Paulo, e por conta disso, é, não deu pra fazer a mudança da maneira que eu queria. Eu falei, não, já que eu vou pra São Paulo ainda, eu vou ficar aqui na casa que eu moro atualmente por enquanto e depois só eu mudo completamente. Então eu tô nesse momento só fazendo as mudanças, né? Fazendo as viagens, levando as coisas aos poucos, ajudando a organizar a casa. Tem muita coisa que precisa mexer, como na própria iluminação, de onde vai ser o ambiente do escritório lá que eu vou gravar e tal, as coisas. Mexer no que seria o cenário. Ainda tá completamente cru, eu também tive que comprar algumas placas de espuma acústica, né? Porque a sala dá um pouco de eco, então botar as espuminhas acústicas para impedir o som de reverberar lá e tal. Então, nesse momento, eu tô fazendo viagens e montando ali, né? Montando meu escritório enquanto isso. Da mesma forma que a Cadillac está fazendo com as suas fábricas nos Estados Unidos. Pega essa transição. Porque eu tava passando aqui pelas notícias, pelos sites de notícias aqui, e eu me deparei com uma matéria do Motorsport Global, escrita pelo Ben Vinel e pelo Stuart Codlin, com uma manchete: a Cadillac dá uma atualização sobre as suas fábricas que ainda estão sob construção. E me chamou um pouco a atenção, né? Eu falei, pô, verdade, a Cadillac ela ainda tá construindo todas as suas coisas, ela não tá com tudo pronto. É uma operação para daqui a alguns anos, inclusive provavelmente no ano que vem a Cadillac ainda vai ser uma merda, tá? E as pessoas já vão começar a cobrar muito em cima disso, e assim, no segundo ano, já, assim, vão ser uma merda, mas você espera que seja uma merda menos merda, tá ligado? Uma merda um pouco mais próxima do resto do pelotão, mas provavelmente ainda serão os últimos colocados do campeonato. Porque você ainda tá falando de uma equipe completamente nova, com tudo que tá sendo construído do zero, é um processo longo. E eles ainda usam motores da Ferrari também. É um processo ali pensando um pouco mais no médio prazo, para começar a dar alguns frutos, evidentemente. E, bom, eles estão construindo fábricas ainda nos Estados Unidos. O grande ponto, um dos grandes projetos que a Cadillac sempre vendeu é de ser a equipe americana do grid. Vender essa ideia de ser, de fato, uma equipe dos Estados Unidos. E para isso, um dos projetos era ter uma fábrica lá nos Estados Unidos, especificamente em Indiana, né? Terra da Indianápolis, Indy 500, né? Terra do automobilismo nos Estados Unidos. Um dos times de basquete lá, o Indiana Pacers. Pace, né? Do pace, de ritmo, né? De velocidade. Então, assim, é a cidade do automobilismo americano, basicamente, e ter uma fábrica lá. É claro que eles vão ter fábrica em Silverstone também, um escritório em Silverstone, que é muito importante para atrair talentos da Fórmula 1, porque todas as equipes basicamente estão ali ao redor de Silverstone, então isso ainda é importante. Mas eles querem, claro, que a fábrica principal seja lá nos Estados Unidos. E é exatamente sobre isso que eu queria conversar com vocês. Eu vou trazer a fala aqui do nosso mano Graeme Lowdon, o chefe de equipe da Cadillac, que eu acho que vai ajudar bastante a entender onde eu quero chegar no ponto. Basicamente, ele tá falando. Eu vou estar traduzindo ao vivo, né? Porque tá em inglês, então qualquer enrolação. Nós ainda estamos construindo. Tá. Estamos construindo o avião enquanto estamos pilotando. Estamos construindo o barco enquanto estamos sailing, né? Navegando nele. Nós ainda estamos fazendo isso, ainda estamos construindo as fábricas. Do lado da minha mesa, a gente tem algumas. Não é peça, eu vou dizer peças de construção, que eu acho que vai ser mais fácil de entender. Ainda temos peças de construção e um chapéu de proteção. Então eu tenho que olhar para a equipe e ao mesmo tempo eu tenho que olhar para a área de obras e organizar tudo. Temos uma grande fábrica sendo construída em Indianápolis e uma menor ainda em Silverstone. Obviamente, a equipe de unidade de potência está construindo também uma fábrica em Charlotte, nos Estados Unidos. E ele ainda continua falando aqui, né, que eles ainda estão recrutando pessoas também, não pararam de contratar novas pessoas, etc. Mas o que eu queria falar principalmente é o ponto que foi trazido aqui, que eu acho muito importante pra gente entender o que tá acontecendo. Porque, segundo o que o Graeme Lowdon está falando, hoje eles já têm uma construção, né, um prédio em Silverstone, estão ampliando as construções na Inglaterra, mas além disso eles querem ter uma fábrica em Indianápolis e querem ter uma fábrica ali para a construção dos motores especificamente, que eles ainda não estão fazendo, motores para Fórmula 1, mas querem começar a fazer, em Charlotte, nos Estados Unidos também. E assim, quando a gente olha para o passado, equipes que
precisam de equipes que têm construções, fábricas, projetos, numa distância muito grande de trabalho, não costumam dar certo. E a gente tem vários exemplos no passado de assim, investimentos ridiculamente altos que fracassaram miseravelmente por conta disso. Eu acho que um grande exemplo é a própria Toyota, porque a Toyota tinha talvez uma das piores gestões da história da Fórmula 1 pro dinheiro que eles estavam gastando. A Toyota estava gastando mais do que Ferrari, mais do que as equipes de ponta naquela época, e o projeto foi extremamente fracassado pensando nisso. Pegaram o pódiozinho, mas pelo tanto que eles estavam gastando era para estar vencendo o campeonato. E um dos grandes problemas da Toyota é eles tinham uma fábrica na Alemanha, em Colônia, se eu não me engano, em Colônia, e inclusive a Haas usa um pouco dessa fábrica deles na Colônia, e a Audi está usando um pouco também agora, eu não me lembro exatamente, mas se eu não me engano, estavam usando ali até agora, mas eu acho que a Audi assumiu o que eles tinham ali para usar um pouco também. De qualquer jeito, um pouco importa para o nosso vídeo agora. A questão é, eles tinham essa fábrica em Colônia e uma fábrica no Japão, lá mesmo. E a comunicação era muito mal feita, porque quando se fala de distâncias tão grandes como essas, você tem diferenças de tempo gigantescas entre um ponto e outro. E claramente, óbvio, de Colônia para o Japão, a diferença de tempo é muito maior do que a diferença de tempo de Londres, ali de Silverstone no caso, para a costa oeste dos Estados Unidos. É uma diferença muito menor, mas ainda existe uma diferença de tempo. O grande problema era, nessa questão da Toyota, que é que eu estou usando de exemplo aqui no vídeo, vamos supor que eles queriam fazer uma decisão importante para levar para a próxima temporada, para atualizações do carro, de investimentos, etc. E a fábrica lá na Alemanha tomava essa decisão. Para isso, eles precisavam reportar tudo para a fábrica no Japão. Só que quando eles tinham essa ideia, era de dia aqui, mas já era de noite lá, o pessoal já tinha parado de trabalhar. Eles só iam responder no dia seguinte. Então eles respondiam no dia seguinte, mas já era de noite na Alemanha, então eles não iam responder de volta. Então assim, um bagulho que você poderia resolver numa conversa, muitas vezes durava dias, podia durar semanas, uma parada que se todo mundo juntasse e conversasse no mesmo momento, eles poderiam resolver. Só que, obviamente, as diferenças de tempo tornavam isso impossível, tornavam isso impraticável. E por conta, esse foi um dos grandes motivos, não foi só isso, tem vários outros motivos, mas a questão de organização e de logística foi um dos grandes motivos do fracasso do projeto Toyota. E lendo essa matéria era algo que eu não tinha parado para raciocinar tanto, mas é uma questão que pode, de fato, atrapalhar bastante a Audi no futuro. Porque a Audi não, desculpa, a Cadillac. Apesar de que a Audi tem essa questão, mas a da Cadillac é bem mais fácil de resolver, porque é uma fábrica na Alemanha e uma fábrica na Inglaterra, sabe? A diferença de tempo é ridiculamente baixa para ser um problema. Da Inglaterra para Indianápolis, eu quero ver aqui no map só certinho. É diferença de tempo Silverstone para Indianápolis. Eu chuto que vai ser umas 4 horas por aí. 5 horas. São 5 horas de diferença de Silverstone para Indianápolis. O que é muita coisa. O que é muita coisa já. Já é uma diferença de tempo que pode fazer uma diferença significativa exatamente em tomada de decisões, em marcar reuniões e você entender o que está acontecendo. Às vezes você precisa resolver um problema, como o próprio Graham Lowdon falou aqui na fala dele. Ele direto, às vezes, tem que ir para Charlotte, ele tem que ir lá para Indianápolis para ver como estão acontecendo as coisas, se está tudo andando do jeito que tem que andar. Então, essas viagens, tudo isso daí é extremamente desgastante, perde muito tempo. É muito diferente, como eu falei, de você ter uma fábrica na Inglaterra e ter uma fábrica na Alemanha, como é o caso da Audi. Ou se você tem tudo na Inglaterra, o que facilita 1 milhão de vezes a vida. Você já tá lá para administrar tudo que você precisa. Ah, precisa de um problema lá que você tem que resolver. Você já vai andando para lá. No caso da Alemanha para Inglaterra, ok. Tem outros jeitos de resolver. Às vezes uma viagenzinha de avião, você chega no mesmo dia e já consegue resolver, tá ligado? Não que não dê pra fazer uma viagem de avião no mesmo dia de Silverstone para os Estados Unidos e resolver, mas ainda é um trabalho muito maior e você vai ter muito menos tempo pra fazer tudo, tá ligado? Ou às vezes de trem na própria Europa, né? Se eu não me engano, é muito mais fácil de andar de trem, mas ainda assim, passagens de avião entre países da Europa, além de serem bem mais baratas, você vai conseguir chegar muito mais rápido no seu destino. Porque se bem que em Inglaterra você não vai chegar de trem. Não, tem o Eurotúnel, né? Lá na França para Inglaterra, então tem como chegar de qualquer jeito de trem. Mas a questão não é falar de trem, a questão é que é o seguinte, essas diferenças, tanto de tempo para questão de organização, para planejamento, para qualquer outra coisa, até mesmo de viagens entre engenheiros, do próprio Graham Lowdon para vistoriar, são coisas extremamente cansativas e que podem desgastar e tornar muito difícil o processo logístico no longo prazo, tá ligado? De você ter essas duas diferenças.
E, assim, a gente viu no próprio caso do Whitley com a Audi, porque um dos motivos que supostamente teria gerado desgaste, além dos conflitos que ele teria tido com o Binotto, é a questão do cansaço das viagens, porque ele teria que ir da Inglaterra para a Suíça, da Suíça para a Alemanha, da Alemanha para a Inglaterra, da Inglaterra para a Suíça, da Suíça para a Alemanha, porque eles têm muitas operações Audi. Tem a fábrica na Suíça, que é a fábrica que eles herdaram da Sauber, você tem uma fábrica ali na Alemanha para questões operacionais, etc., e a fábrica em Silverstone para atrair talentos. Então, tipo, é um processo muito cansativo. A gente tá falando de viagens muito menores ainda que tinham que ser feitas pelo Jonathan Whitley. Na questão do Gravy Road, você tá falando de cruzar o Oceano Atlântico, tá ligado? É um projeto muito mais cansativo. E existem equipes que conseguem operar. A Audi parece que se encontrou, consegue fazer, apesar do que aconteceu com o Whitley, parece ter se encontrado e conseguindo fazer funcionar. A própria Ferrari é uma equipe que consegue fazer funcionar, mas é uma situação muito diferente, porque a Ferrari ainda é Ferrari. Eles podem viver só com uma fábrica deles em Maranello, porque eles conseguem gerar os próprios talentos, e eles conseguem, não tão tanto quanto outras equipes, mas conseguem até atrair uma certa quantidade de talentos por serem a Ferrari. A Ferrari ainda é a Ferrari, um engenheiro quer trabalhar pela Ferrari. No final das contas, a Ferrari pode estar na merda que for. Se você é engenheiro, você ainda vai no fundo lá se tiver uma oportunidade de gostar de trabalhar pela Ferrari, sabe? Claro que existem daí algumas complicações que envolvem mudar de país, muitos dos engenheiros têm família, etc. Então é muito mais complicado uma mudança assim, mas ainda é prático para a Ferrari conseguir atrair talentos estando ali na Itália. Para Cadillac é muito mais difícil conseguir atrair esses talentos experientes da Fórmula 1 para essas fábricas lá dos Estados Unidos, porque, cara, você não vai tipo, até mesmo a mudança da Inglaterra, que seja para Suíça, para Alemanha, para Itália, com todas as complicações que vão ter de mudança de vida, etc., são muito mais práticas e próximas. Uma mudança de ir da Inglaterra, um engenheiro que eles queiram contratar para ir trabalhar na fábrica lá em Charlotte, em Indianápolis, cara, é uma mudança de vida completa. Você tá indo ou você tá atravessando um oceano inteiro, você tá indo para muito longe num outro país, que é outra realidade comparado com o que você tá acostumado na Europa, tá ligado? Então, assim, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas isso pode genuinamente ser um problema grave para a operação da Cadillac. Eles vão ter que apostar muito em talentos internos. E claro, os Estados Unidos são capazes de produzir bons engenheiros. Eu não tô nem questionando esse ponto, tá ligado? Mas eu digo gente com experiência na Fórmula 1, que você precisa disso. Ainda assim, você precisa muito disso, de gente experiente na Fórmula 1 para ser capaz de operar um projeto funcional de Fórmula 1. E olhando aqui nesse sentido, né, parando um pouco para pensar quando eu vi essa matéria, isso me fez lembrar muito de projetos como o da Toyota, que fracassaram por conta disso. Eu não tô falando que vai fracassar o projeto da Cadillac. Se eles tiverem um plano para executar isso e fazer bem feito, tá tudo certo. Eu acredito que tem maneiras de fazer isso funcionar. Eu acredito que não é impossível. Principalmente a capacidade de gerar talentos próprios, tentar atrair principalmente pessoas importantes pagando muito bem para pelo menos trabalhar na fábrica deles em Silverstone e fazer essa comunicação com Charlotte, porque a diferença de 5 horas é muito complicada, mas Charlotte, no caso, Indianápolis, mas Charlotte também, é uma diferença muito complicada, 5 horas, mas você ainda consegue trabalhar com ela, sabe? Ainda existe um mundo que dê para organizar essa distância envolvendo a comunicação, mesmo que sejam 5 horas de diferença, mas se não tiver um plano muito bem traçado para isso, eles vão sofrer e sofrer muito. Muito mesmo em questão de atrair talentos e de fazer esse projeto funcionar, especialmente na questão de comunicação. Mas é um ponto que eu queria falar com vocês, porque eu vi essa manchete e eu pensei nisso. E eu peguei aqui para ler a matéria, ler as falas dele e eu realmente coloco esse questionamento se a Cadillac vai conseguir fazer funcionar esse projeto no longo prazo, pensando nisso.